Acho que muita gente tem esse sonho também, né, ou esse desejo de morar fora, etc. Né? Como é que você se organizou? O que você olhou? Foi economia? Foi qualidade de vida? Quais foram os critérios que você usou para tomar essa decisão? Ai, que ótima pergunta. Nunca, as pessoas às vezes não me fazem essa pergunta. É ótimo, Juliano. Então, o que acontece? Quando você vai fazer a construção do cenário, você tem alguns parâmetros, né? Primeiro é economia, claro, e depois, quase que no mesmo nível, a questão política, né? Aqui o que me chamou muito a atenção foi o acerto que estava havendo naquele momento, que é que eles usam um nome muito interessante, geringonça. Geringonça é quando você junta várias forças para um mesmo caminho. E foi isso que eu percebi aqui. Eles estavam exatamente nesse momento dessa concertação de forças políticas para tirar, ou para pelo menos minimizar a crise que Portugal vinha já de um período de 2006, 2008, não é? Vinha passando de uma maneira muito assertiva, como o mundo inteiro, mas Portugal sofreu bastante. Né? Então eu percebi ali que poderia dar certo porque estava havendo essa concertação, não é? Essas forças. Não é? E estávamos também num momento muito interessante aqui na Europa, que era exatamente dessa pujança da União Europeia. Muitos investimentos, projetos muito interessantes. E Lisboa, que foi para onde eu escolhi vir, nós escolhemos, é uma cidade muito interessante. Ela tem uma qualidade de vida, na minha época, quando eu cheguei, ainda muito mais do que agora. Não é? Agora está um pouco inflada, não é? Mas assim, você tem qualidade de vida, você tem algo que para mim naquele momento fazia muito sentido, que era a sensação de segurança. Então, existia essa sensação de segurança, quer dizer, os índices, pronto, de assalto, enfim, dessas coisas que nós conhecemos, eram muito baixos, não é, em relação, sempre tendo como comparação, como é óbvio, o país onde eu estava, que era o Brasil, não é? E uma cidade, diferentemente, por exemplo, da França, que havia um perigo muito grande da direita xenófoba, com muita xenofobia na época, não é? Com a grande possibilidade de ganhar, não é? Na Inglaterra, o terrorismo se fazia presente ali de uma maneira também muito rigorosa. E a Itália, que foram os 4 países basicamente que eu penso que eu construí o cenário, não tinha jeito de ver luz no final do túnel. Como ainda está com a velhinha muito pequena, né? A luz muito baixa lá na Itália. E Portugal é um país muito afeito à paz. Então você não tem grandes questões aqui, por exemplo, com o terrorismo, com a xenofobia não é tão gritante como é na França. Então, assim, tudo isso começou a me despertar um interesse e eu disse, pronto, aqui é um país que eu posso crescer meu filho. Foi esse, basicamente, né, nós que somos pais, a gente, quer dizer, levamos sempre em primeiro lugar em conta o que é melhor para os filhos. Né? Então, ali é o nosso primeiro paradigma, não é? E aí eu disse, esse país eu quero crescer meu filho. E me chamou muita atenção, na época, Juliano, por exemplo, a escola é pública mesmo, e escola de qualidade. Então, o que eu gastava lá no Brasil com escola, porque lá no Brasil a gente tem, quer dizer, quem tem um pouco mais de não deveria ser, eu sou oriunda de escola pública, infelizmente caiu um pouco a qualidade, né? E a questão da saúde. Então, esses 2 pilares que são fundamentais, quando se tem família, né, principalmente, aqui eu encontrei resolvidos. Então, por isso foi que eu decidi apostar minhas fichas aqui. E como que é o ambiente de negócios aí em Portugal? É um país que incentiva o empreendedorismo ou é um país mais burocrático como o Brasil? Eu confesso que olhando de fora, assim, né, se eu tivesse que falar, vou começar vou empreender, Portugal não estaria na minha lista de top 5. Nem na minha. Não é esse o principal atrativo, não era, e ainda, quer dizer, se caminha muito, você vê muitas ações no sentido de colocar Portugal neste mapa do grande desenvolvimento dos negócios, mas ainda nós estamos a caminhar, não é? Agora, eu digo sempre assim, Juliano, claro, é completamente diferente do mindset nos Estados Unidos, completamente diferente, né? Eu vejo muito mais parecido com o Brasil, vamos dizer assim. Aqui não, aqui é uma coisa mais... se você leva em conta somente os negócios, embora tenha mudado, volto sempre a frisar,
você talvez não escolha, ok? Entretanto, o que é que hoje, principalmente depois da pandemia, a pandemia eu acho que foi um grande paradigma para a humanidade de um modo geral. Nós começamos a pensar em outras coisas, alargamos a visão, não é? Então, se você começa a pensar, por exemplo, em qualidade de vida mesmo, não é? Segurança mesmo, menos situações desafiantes em cima do que eu tenho que ter, eu tenho que comprovar as coisas, eu tenho que aparentar ser uma coisa, enfim, não é? Que nós sabemos que no mundo dos negócios ainda tem muito isso. Então, quando você leva em conta outros critérios, você acaba somando tudo. Portugal é uma excelente opção. Com a tua visão mais holística, né? Quando você coloca outras coisas aí no seu cenário, Portugal acaba despontando. Que legal.